Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Contribuição previdenciária abaixo do mínimo. Se você recolheu a sua contribuição previdenciária e ela foi abaixo do mínimo, ela não vai contar como carência, não vai contar como tempo de contribuição e, portanto, não vai servir para nada para fins de aposentadoria. E aí, o que fazer? Qual a medida que eu devo tomar? Bem, você precisa verificar algumas situações. Primeiro, se essa contribuição previdenciária ela foi recolhida antes de 13 de novembro de 2019, que foi onde se deu ali a reforma da Previdência, ou se ela foi recolhida após a reforma da Previdência. Segundo, que tipo de segurado você é? Você é um contribuinte individual, trabalhador autônomo, que presta serviço à pessoa física, ou você é um empregado de carteira assinada, ou você é um contribuinte individual que presta serviços à pessoa jurídica ou à cooperativa. Tudo isso deve ser analisado. Primeiro porque o momento de recolhimento dessa contribuição previdenciária abaixo do mínimo, se foi antes da reforma, apenas uma medida deve ser tomada, que é a complementação desse valor até que ele atinja o mínimo legal. Na verdade, isso só cabe para o contribuinte individual que presta serviços à pessoa física, ok? E aqui eu deixo uma dica. A complementação até que atinja o mínimo legal, mas se na realidade você ganha acima do mínimo, vamos complementar até o valor do teu ganho real, de quanto você auferiu naquele mês, porque eventualmente pode a Receita Federal cruzar os dados, verificar, por exemplo, que num mês em que você contribuiu abaixo do mínimo, você, na verdade, ganhou no teto da Previdência Social, e ao fazer a complementação para tão somente alcançar o mínimo, pode haver cruzamento e dar problemas com a Receita Federal. Então, interessante é que ao fazer a complementação, na verdade, atinja o ganho realmente alcançado naquele mês. Segundo, por que eu falei de tipos de contribuintes? Porque se você é um trabalhador empregado de carteira assinada, um trabalhador também empregado doméstico, a responsabilidade de efetuar esses recolhimentos não é tua, é do seu empregador. Então, se o seu empregador recolheu naquela competência abaixo do mínimo, por algum motivo, o INSS deverá contar. Eu sei que administrativamente não vai contar, mas não é culpa sua. Então você não precisa efetuar o complemento para que aquilo seja contado, né? Basta fazer prova ali de que você ganhou o salário e depois o INSS que se vire contra o seu empregador numa ação regressiva para cobrar a diferença. A mesma coisa se você é um contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica, ou à cooperativa. A responsabilidade do recolhimento também não é sua, ok? Isso aqui eu falei antes da reforma da Previdência. Agora, vamos após a reforma previdenciária. Se o recolhimento abaixo do mínimo se deu após a reforma previdenciária,
Surgiu mais duas alternativas além da complementação, ok? Além da complementação, você pode proceder ao agrupamento de contribuições ou à utilização de contribuições. Existe diferença entre esses dois institutos. Tanto o agrupamento quanto a utilização de contribuições vão servir para fazer com que aquela competência recolhida abaixo do mínimo possa valer. A diferença é que no agrupamento de contribuições, eu vou pegar, tem uma contribuição abaixo do mínimo. Eu vou pegar outras contribuições dentro do mesmo ano civil, do mesmo ano calendário, ok? Não pode ser de anos diferentes, tem que ser no mesmo ano. E vou agrupá-las numa única contribuição que vai atingir o valor do salário mínimo. Aqui a lei é bem clara. Não pode ultrapassar o valor do salário mínimo no agrupamento de contribuições, ok? Então vamos lá. Se um ano tem 12 meses e durante 9 meses eu contribuí em valores ou no mínimo ou acima do salário mínimo e ficou lá 3 meses em valores abaixo do salário mínimo, eu posso agrupar quantas contribuições forem necessárias para gerar uma contribuição no salário mínimo. Fugiu a palavra aqui. A desvantagem desse agrupamento de contribuições é que quando você agrupa as contribuições, quase cai, numa única contribuição no salário mínimo, você perde tempo de contribuição, né? Porque imagina, o ano tem 12 meses, 3 contribuições abaixo do mínimo. Sei lá, você juntou essas 3 contribuições para formar uma no salário mínimo. Então você perdeu 2 meses aí, né? Você perdeu 2 meses e ficou com 1. Então, na verdade, você não vai ter ali 1 ano de contribuição, né? Não vai ter 1 ano de contribuição. Você vai ter 10 meses de contribuição. Você vai ter 10 meses de contribuição. Os 9 meses que já tinham recolhimento ali correto, né, por assim dizer, e os 3 meses abaixo do mínimo que você agrupou numa única contribuição. Você vai ter 10 meses de contribuição. Então diminui o tempo de contribuição. Outra alternativa é a utilização. A utilização é um instituto diferente do agrupamento. Também deve ser utilizado contribuições dentro do mesmo ano calendário. Mas ao contrário do agrupamento, você não vai perder contribuições. Na utilização, você vai pegar, se você tem uma contribuição ali abaixo do mínimo, outras contribuições dentro do mesmo ano calendário que tenham o valor acima do mínimo, suficiente para que você pegue um pouco desse valor e jogue naquela contribuição para complementar. E veja que na utilização, ao contrário do agrupamento, a obrigatoriedade não é de atingir o mínimo, você pode ultrapassar o mínimo. Importante dizer que após a reforma previdenciária, a responsabilidade de efetuar essas ações, seja de complementação, seja de agrupamento, seja de utilização, é do contribuinte, pouco importando a modalidade, se você é contribuinte individual, que presta serviço a pessoa física, pessoa jurídica ou cooperativa, ou se você é trabalhador de carteira assinada ou trabalhador empregado doméstico, tá? Parece-me até que dá para surgir uma discussão aqui,
Porque o INSS tem obrigado, ainda que você seja trabalhador de carteira assinada, a efetuar a complementação após a reforma. Antes da reforma, não tinha essa obrigação. Ora, como eu disse lá no início, você, trabalhador de carteira assinada, não é responsável pelo recolhimento. Então parece esdrúxulo esse entendimento novo do INSS. Acho que pode sim levar para o judiciário e tentar ver isso. Eu recomendo, faça a complementação e lá na frente, se você quiser discutir em juízo, achar interessante reaver esses valores, vá em frente. Pode ser que cole, pode ser que não. Ainda tem que gerar, ser construído isso judicialmente, ok? Eu vou ficando por aqui, muito até logo, obrigado e tchau.